Hoje eu resolvi gravar esse vídeo passeando com o meu cachorro, então se vocês ouvirem barulho de carro passando, barulho de pássaro, barulho de cachorro latindo, barulho de vento, é porque eu tô passeando na rua com o cachorro e tô gravando esse vídeo. Inclusive tem uns pássaros cantando aqui nesse exato momento. E ultimamente eu ando pensando bastante, inclusive já até cheguei a conversar com os meus amigos e aproveitando isso que eu acabei de falar. Esse canal basicamente são conversas que eu tenho com meus amigos, com familiares, com colegas de trabalho e não necessariamente possui validade alguma coisa que eu falo aqui. E numa dessas conversas a gente começou a conversar sobre pessoas más. O que difere uma pessoa boa de uma pessoa verdadeiramente má? Porque assim, a gente assiste filme e de repente a gente se depara com um vilão fazendo maldade e tudo mais. E quando você não é uma pessoa que tem malícia, você pensa que não existe pessoas que fazem maldades como essa no mundo. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que políticos são 100% bons, aqueles políticos que defendem os pobres. Se elas soubessem o que a maioria desses políticos pensam de pobres, ficariam chocadas. Mas enfim, eu conversei com os meus amigos e estava pensando comigo mesmo e acabei criando uns 3 níveis de maldade na minha própria cabeça, entendeu? Esses 3 níveis são: o primeiro nível é aquela pessoa que deseja maldade, mas não faz nada. Por exemplo, aquela velha fofoqueira da sua rua que te vê chegando com uma roupa nova ou com uma moto ou alguma coisa assim e fala, bem que poderia cair, que não sei o que, só deseja o mal, entenderam? O segundo nível de maldade é aquela pessoa faz o mal, porém pensando no próprio benefício. Por exemplo, o cara que assalta alguém na rua, ele faz aquela maldade em benefício próprio. E o terceiro nível de maldade é aquela pessoa que faz a maldade simplesmente pelo prazer em fazer a maldade. Ela não vai ganhar nada se ela fizer a maldade, mas ela faz pelo prazer e na maioria das vezes é motivada pela inveja ou, no caso dos psicopatas, pelo um prazer sádico. E vamos elaborar um pouco os nossos 3 níveis de maldade. O primeiro nível, como eu te falei, é aquela pessoa que só deseja o mal. Normalmente costumam ser pessoas covardes, né? Aquelas pessoas que não têm coragem de agir. O tipo mais presente nas nossas vidas é aquele tipo de pessoa fofoqueira mesmo, aquela pessoa que faz fofoca, não costuma ser protagonista na própria vida. Normalmente ela está orbitando alguém ali, um líder do grupo dela. E também é uma pessoa bastante invejosa, costuma ser uma pessoa bastante invejosa. Mas também tem pessoas que a gente considera pessoas boas que também têm esse nível de maldade. Como, por exemplo, digamos que você deseje que o nosso querido presidente vá de arrasta para cima. É um desejo, é uma maldade que está entranhada no seu coração. E você sabe que isso é uma maldade, desejar a morte das pessoas. Inclusive, se você for um cristão, você está pecando em desejar a morte, seja qualquer pessoa que você esteja desejando a morte, por mais que seja uma pessoa extremamente ruim. Mas enfim, essa pessoa costuma não ir muito longe com esse desejo. E agora apareceu um cachorro aqui para me latir. O segundo nível de maldade é aquela maldade que eu considero mais comum, que é aquela maldade onde você age cometendo a maldade em benefício próprio. E já deixando uma observação, o segundo nível, o terceiro nível são níveis de maldades perigosos, que é quando a pessoa passa a agir em prol de cometer aquela maldade. E eu usei o exemplo do ladrão, mas também tem o exemplo do político corrupto que sabe que se você for um diretor corrupto de um hospital público, no caso, sabe que se você desviar aquele dinheiro, pessoas podem morrer pela essa ação. E ela, sabendo disso, mesmo assim comete a maldade porque ela quer se beneficiar. Ou quando você até mesmo mata uma pessoa para tirar essa pessoa do caminho, que muitas vezes os políticos de países totalitários cometem essa maldade. E também, agora que eu falei disso, pode ser que as pessoas cometam a maldade em prol de uma ideia, de uma ideologia, e também eu acho que se encaixa no segundo nível. E tem um cachorro me olhando aqui. E aí a gente chega no nosso terceiro nível, que é quando a pessoa comete o mal simplesmente para cometer o mal sem se beneficiar, ou pelo prazer ou apenas movido por inveja. Tem um vídeo que eu vi na internet,
tempo atrás de uma moça, se eu não me engano, ela postou dizendo que o vizinho ou tio, alguém assim próximo a ela, tinha ralado o carro novo dela, movido pela inveja. Ele chegou no carro com um prego, uma pedra e riscou a lataria do carro. E assim, se a gente pensar, é uma maldade, mas ele não se beneficia dessa maldade. Ele não vai ganhar nada fazendo isso. E pode ser desde coisas mais simples às coisas bem mais graves, como por exemplo um psicopata que tem prazer em ver a dor do outro. E também tem a hipótese de, por exemplo, uma pessoa que age dentro desse terceiro nível de maldade cometer o segundo nível de maldade. Às vezes a pessoa ela começa a fazer maldade para se beneficiar, mas acaba gostando, ou então ela já nasceu fazendo o terceiro nível de maldade, mas também faz o segundo nível de maldade. É óbvio, eu acho que a grande maioria das pessoas que tem esse terceiro nível de maldade no coração, ela comete muito o segundo nível de maldade. E relembrando mais uma vez, isso aqui é uma teoria que eu criei na minha própria cabeça. Mas o que difere uma pessoa inocente, tem uns filhotinhos latindo aqui, o que difere uma pessoa inocente, porque uma pessoa inocente com certeza vai ter o primeiro nível de maldade na cabeça, mas isso, como eu não sou religioso, eu não acredito que isso faz com que a pessoa deixe de ser uma pessoa inocente. Uma velha fofoqueira, por exemplo, se ela nunca tiver agido pelo segundo e terceiro nível de maldade, ela pode sim ser considerada uma pessoa inocente. E se eu fosse religioso, eu acho que ela nem deveria ir pro inferno nesse caso, por mais chata que a pessoa pode ser. Mas o que difere uma pessoa inocente de uma pessoa verdadeiramente má é o agir. Eu acho que quando a pessoa age em prol de cometer uma maldade, aí ela coloca a maldade no próprio coração. Vou usar um exemplo. Digamos que você tem um irmão e vocês dois estejam lutando pela herança. E para você se beneficiar, você começa a manipular os seus pais, fazer com que seus pais pensem de forma negativa sobre seu irmão e você consiga a maior parte da herança. Você estará agindo em prol do benefício próprio, você estará cometendo uma maldade, uma desonestidade. E aí você já pode ser considerado uma pessoa má. Mas também, e se eu agir para fazer uma maldade por vingança? Uma pessoa anteriormente agiu para fazer uma maldade contra mim, eu vou e ajo fazendo uma maldade contra ela. Será que eu estarei sendo uma pessoa má? E aí que acaba o debate. Digamos que o seu irmão queira revidar e provoque dor física em você. Ele estará sendo mal? E aí na minha visão de vida, eu acho que você estará sendo mal. Por mais que você haja apenas por vingança, sabendo que ele te fez uma maldade. Se ele não tivesse feito a maldade, você não teria feito nada. Mas como ele fez, você quis se vingar dando um soco nele, digamos. Você estará sendo uma pessoa má. E será que eu sendo uma pessoa má nesse tipo, eu me igualo a assassinos, a ladrões que também têm maldade no coração? E mesmo se essas maldades entre você e o seu irmão se escalar, será que eu virarei uma pessoa má? E aí eu travei, realmente eu não consegui sair do lugar. Meu cachorro tá começando a ficar com medo porque começou a trovejar aqui. E não sei até onde a gente pode se considerar uma pessoa má ou uma pessoa inocente. Mas de uma coisa eu sei, a partir do momento que você comete uma maldade e você não se sente mal por isso, porque às vezes a gente faz algo ruim e como vingança, uma pessoa ruim fez uma coisa ruim pra gente, mas a gente às vezes só queria dar uma lição na pessoa. Só que eu, como um bom humano, já cometi maldades como vingança, também como benefício próprio. Sou uma pessoa cheia de defeitos. E muitas vezes eu lembro de não me sentir bem com isso. Só para recordar, quando eu era mais novo, eu fiz uma montagem para atacar um cara que fazia bullying comigo. E, cara, aquilo arrasou com o moleque. Foi muito engraçado, mas, querendo ou não, foi uma maldade. Foi vingança, né? Mas eu me senti mal. Por mais que eu queria me vingar, no final eu me senti mal porque algumas pessoas falaram que aquilo não foi legal, eu peguei pesado demais. E, enfim, também pode ser... Talvez se você se arrepende, você não seja uma pessoa má, verdadeiramente má, apesar de você ter agido em prol de cometer uma maldade, cabe o debate. E aí eu quero saber se vocês têm alguma coisa a falar sobre isso,
Lembrando que isso aqui é apenas a minha opinião. Meu cachorro tá começando a ficar doidão aqui porque começou a trovejar e tá começando a chuviscar também. Então vou ter que encerrar o vídeo logo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aí para ajudar esse canal a crescer. E até o próximo vídeo.